assunto delicado demais. Eu não quero tratar com leviandade e é com muita dificuldade que eu estou aqui. Porque eu sou cristão, crente em Jesus, e outro porque eu sou ser humano também. Então eu passo pela mesma angústia que qualquer um que se debruçou um pouco sobre esse tema vai sentir, e já sentiu quando lê e começa a ter imersões nisso. Essa noite eu não dormi bem, tive pesadelos, porque o assunto é nojento em alguns aspectos. Eu não quero que ele seja mal compreendido, mas também não quero pintar um quadro bonito para vocês, porque não é um assunto bonito, mas ele é verdadeiro e tem que ser tratado. Então, pode passar próximo. Pode voltar ver se consegue voltar. Aí, isso, vai devagarzinho, é um toquezinho só. Eu publiquei um tempo atrás um texto chamado... dá para ver lá, olha só que ótimo. Isso. Um texto chamado Vai um Aborto Aí? E eu nunca na minha vida recebi tantas mensagens de ódio, mas ao mesmo tempo muitas mensagens de incentivo. O que prova que eu estou no caminho certo, porque se não acontece nada, alguma coisa está estranha. E eu recebi essa mensagem, que diz o seguinte: o que me entristece é que as pessoas defendem a legalização do aborto como se fosse a solução para todos os problemas, mas tem muito mais por trás disso. Vocês podem achar que é um homem que escreveu isso aí, pode passar para o próximo, Léo. Mas na realidade foi uma mulher chamada Tatiana, ela é ativista feminista, e ela fez questão de dizer isso justamente para mostrar que para você ser feminista, você não precisa ser a favor do aborto. E ela disse uma coisa muito verdadeira: existe muito mais por trás disso. Talvez ela não tenha dito com a ênfase que eu vou dar hoje, mas existe muita coisa por trás desse assunto. Léo? Por que falar do aborto? Próximo. Eu vou mostrar cabeças de notícias que eu pesquei só essa semana. Rapidinho, assim, questão de 10 minutos na internet eu achei isso. Aborto e a questão de gênero precisam ser enfrentados. A favor do aborto legal e contra a Cunha, mulheres tomam as ruas no centro do Rio. Comissão da Câmara aprova projeto que dificulta aborto legalizado. Próximo. CPI do aborto da Alerj aprova relatório final dos trabalhos. Manifestantes protestam contra a Cunha na PL do aborto no Rio. Grave. O doador bilionário da Planned Parenthood, nós vamos explicar o que é, quer que as suas doações fiquem muito, muito secretas. Próximo. Ben Carson compara o aborto com a escravidão e advoga por sua proibição. O assunto está pegando fogo, mas se a gente não está muito preocupado com ele, nós perdemos às vezes a dimensão e a proporção das coisas. Ele está sendo amplamente mexido em todos os aspectos jurídicos, políticos, religiosos, éticos, sociais, econômicos principalmente, e nós precisamos focalizar um pouco os nossos olhos. O objetivo dessa palestra, acima de tudo, é dar uma olhada nisso aqui. O Cardeal Sim das Filipinas disse essa coisa que eu achei muito interessante, que o lugar mais perigoso que você pode estar no mundo é um ventre. E quem lê isso aí de repente pode achar, lá vem mais um religioso que vai colocar em cima uma citação de religiosos e vai fazer uma coisa tendenciosa, vamos dizer assim. Mas se você ler o próximo, de Michael Tooley, que é um filósofo ateu, ele diz o seguinte: o fato de que o aborto e o infanticídio resultam na destruição de seres humanos inocentes não pode em si ser razão para encará-los como sendo errado. Próximo. Matar bebês no ventre é a coisa mais importante que eu poderia fazer em minha vida. Emily Links é uma médica aborteira. O crescimento demográfico infinito é impossível num planeta que é finito. Acabaria com a natureza, com tudo. Então, a redução do crescimento populacional é bem-vinda. Esse quem falou, eu pesquei, acho que anteontem, foi José Eustáquio Alves, professor da Escola Nacional das Ciências do IBGE. Próximo. O aborto não é um problema maior que uma mastectomia. Médicos, o que é uma mastectomia? Tem algum médico aqui? Alguém que entende o que é mastectomia? Exato. Quando existe um problema de câncer no seio, você retira
e depois, se precisar por uma razão estética, você coloca silicone. Ou seja, ele considera o aborto nada mais como retirar um câncer ou qualquer doença do seu corpo, não é? É o David Grimes. Próximo. O aborto deveria ser legalizado e às vezes até necessário. Há momentos em que uma mãe tem de ser capaz de decidir que o feto, sendo um humano completo, ou seja, ela admite, precisa morrer. Naomi Wolf, jornalista ativista feminista. Essa aí é grande. Próximo. Ser um membro da espécie Homo sapiens não é o suficiente para conferir direito à vida. Alguém já ouviu falar de Peter Singer? Quem mexe com bioética sabe. Aqui está a notícia, eu trouxe para mostrar o absurdo que essa gente chega pelo fato de ser materialista. Próximo. A coisa mais misericordiosa que uma grande família faz por um dos seus pequeninos é matá-lo. Margaret Sanger, feminista e idealizadora da Planned Parenthood. Próximo. Os mentalmente defeituosos não têm direito à vida, podendo ser mortos para servir de alimento, se viéssemos a desenvolver um gosto pela carne humana, ou para o fim de experimentação científica. Peter Singer, pode parar aí. Essa gente que eu trouxe aqui, tem todas as citações no fundo, com livro, página, o artigo, enfim, todos os lugares onde elas estão postas, e não todas essas pessoas, fora Margaret Sanger, estão vivas. Essas pessoas estão trabalhando em favor dessa ideia e trabalhando pesado, publicando e indo em congressos e recebendo, como no último ano dos Estados Unidos, mais de 500 milhões de dólares para promover o aborto, só nos Estados Unidos. Então, a questão é muito séria e ela tem que ser pensada, ok? Próximo. Não? Por exemplo, o nosso querido Sr. Richard Dawkins diz que é imoral não abortar bebês com síndrome de Down. Essa notícia saiu no dia 20 de agosto de 2014. Sr. Richard Dawkins é evolucionista. Poxa vida, a melhor coisa é deixar essa gente morrer, tira do ventre, e assim você não prejudica o avanço da espécie Homo sapiens sapiens. Não é? Se a sua base, o seu funcionamento mental é esse, eu acho que ele está muito coerente com a posição filosófica dele, de que não há Deus, e nós temos que desenvolver a raça humana ao máximo e florescer. Então, ele disse isso, mas sem qualquer pena, e ainda advogou e ficou falando que é assim mesmo que tem que ser feito. Próximo. Mitos e realidades. Agora nós vamos entrar num momento que eu vou precisar da atenção de vocês completa, porque nós vamos falar de números, nós vamos falar de nomes, eu vou precisar que vocês estejam bem ligadinhos, ok? E nós vamos falar de mitos e realidades a respeito do aborto. Tipo, pode passar, há 1 milhão de abortos no Brasil por ano. Quem já ouviu falar isso aqui, por favor, levante a mão. Olha lá, o Sila já viu? 1, 2, 3, 4. Bom, se você já ouviu um pouquinho falar sobre o aborto, você vai sempre ver o pessoal, mas tem 1 milhão de abortos no Brasil por ano. E aí nós precisamos descobrir como é que se chega nesse número de 1 milhão de abortos no Brasil por ano. É aborto pra caramba, não é? Então vamos lá, próximo. Por exemplo, o Instituto Alan Guttmacher. Esse instituto, pode passar, ele é um braço da Planned Parenthood. Pode passar mais uma? Isso. Ele foi fundado pela Margaret Sanger. A Margaret Sanger foi uma feminista dos anos 50, 60, até um pouquinho antes, e ela, aliás, bem antes do que isso, e ela advogava a questão da eugenia. Quem não sabe o que é eugenia, ela é a modificação artificial do ser humano para promover um melhoramento da espécie. Do tipo que o Sr. Dawkins disse lá, você aborta bebês com síndrome de Down, impede que eles venham e você melhora a possibilidade de uma procriação mais saudável. Ou seja, aquilo que moveu, por exemplo, Hitler a matar os judeus. Dizia que eles não eram humanos, os negros também, e então você precisava matá-los para melhorar a raça, segundo ele os noruegueses, que eram os mais puros, para você ter uma raça pura e assim perpetuar a continuidade da raça humana. Próximo. Mas Margaret Sanger, ela queria eliminar os negros, ela tinha pavor e decidia fazer isso com a maior veemência do mundo, e ela lutou muito a favor disso. E esse termo, só pode voltar um pouquinho, o Francis Galton
foi o primo de Darwin que criou esse termo eugenia, ele criou essa técnica de melhoramento artificial da raça humana. Ele idealizou isso a partir dos escritos do seu primo, Charles Darwin, e ele criou, até fiquei sabendo a partir do Henrique, que existe um instituto hoje com o nome dele. Procede, Henrique? Pois é. E ele é o cara que bolou essa ideia de transformação artificial. E eu coloquei o Hitler do lado para não esquecer que ele era um grande amante dessa ideia da eugenia e do melhoramento artificial. Bom, próximo. O que acontece? A Margaret Sanger funda essa Planned Parenthood, que é uma organização que busca continuar esse trabalho. Só que você não pode continuar dizendo que é eugenia, porque não pega bem dizer que você vai controlar as raças. O que você diz? Controle populacional. Por quê? Porque tem muita gente, porque tem muito alimento, tem pouco alimento. Como aquele cara do IBGE brasileiro disse, nós precisamos controlar, porque um crescimento infinito numa terra com recurso infinito vai dar fome, vai dar problema no futuro, então nós precisamos conter isso. E a Planned Parenthood foi criada por ela. A Planned Parenthood não diz que esse é o objetivo deles, mas este é o objetivo deles, nós vamos ver mais para frente. E eles pegam... para justificar aquele número enorme de 1 milhão de abortos, eles pegam o número de internações hospitalares por abortos, seja provocado ou espontâneo, e multiplicam por 5. No Brasil, em 2013 ou 2014, teve 200.006 e alguma coisa internações por aborto. Eles multiplicam isso por 5, você tem 1 milhão. Essa é a primeira fonte dos dados. Segunda fonte é o IPAS, que é chamado International Pregnancy Advisory Services. Próximo. E ela é a antiga, você vê que é tudo meio mascarado, né? Ela é a antiga United States Agency for International Development, que é a USAID, que ela foi criada, próximo, com o objetivo de reduzir o crescimento populacional. Para a mesma coisa de controle de alimento e papapá. Pode passar. Ela foi financiada pelo governo enquanto a USAID existiu. Ela teve financiamento de mais de 2 bilhões de dólares para funcionar e promover o aborto, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro. Dinheiro de pagamento de taxa, dinheiro americano. E está correndo esse dinheiro por aí. Próximo. E os diretores da USAID disseram o seguinte, que o aborto era a nova penicilina que acabaria com a enfermidade mundial da explosão populacional. O objetivo é conter o tempo inteiro o avanço populacional, principalmente nos países do terceiro mundo. E eles, ao contrário do Instituto Alan Guttmacher, multiplicam o número de internações por 6, o que segundo a conta deles dá 1.200.000 e lá vai pedrada. Próximo. Mas de onde vêm esses fatores multiplicadores? Pois é. Eles não falam, e ninguém sabe. E quando vocês pedem explicações, eles não dizem nada. Pasmem. Não existe uma fonte, uma justificativa qualquer para esses fatores multiplicadores. Não existe uma. A não ser as motivações escusas por trás, mas daí são suposições com base nos fatos. Mas não existe um motivo razoável para justificar. Próximo. Passa. Mas vamos tentar ir para a realidade, porque eu estava falando dos mitos. Como se calcula um número? É possível calcular o número de abortos no Brasil hoje? Para comparar, para ver se bate com aquele 1 milhão? Vamos lá. Em 2013 no Brasil, houveram 200.006, internações devidas a aborto, ou espontâneo, natural, ou provocado por N razões. Ok? O montante total foi esse. E ilegais também, tá bom? Em 2010, foi feita pela Débora Diniz uma pesquisa nacional do aborto junto com a Universidade de Brasília e a ONG ANIS. E eles descobriram que 1 em cada 2 mulheres que aborta precisa de internação. Tem um montante de 100, dessas 100, 50 precisam de internação devido a um aborto, ok? E desse montante total lá em cima, de 20 a 25% das internações são por aborto provocado, ou seja, 75% são abortos espontâneos que acontecem. Se você pega aquele número total lá em cima, multiplica por 0,25, que são os abortos provocados por internação, dá 51.000 e cacareco. Próximo.
Como você tem que ter o provocado e o espontâneo, você tem aproximadamente 100 mil, pode passar, abortos por ano no Brasil. Esses são dados do SUS, dados do governo, não são dados de qualquer lugar. Você encontra lá no site do SUS, se você entrar lá, você vai obter esses números e é só fazer essa continha. E se você quiser saber mais sobre isso, porque essa explicação que eu estou dando rápida, ela é explicada por mais de 1 hora pela Isabela Mantovani, que é uma pesquisadora de saúde pública do Brasil, e ela passa exaustivamente isso. Eu tenho os slides se você quiser, e ela explica certinho como essas estatísticas foram fraudadas, porque o mesmo instituto que quer fazer o aborto é o mesmo que faz as estatísticas. É como as maquininhas de eleição lá, aqui, não é? A gente vota e quem confere são os próprios governantes, ainda do PT. Bom, próximo. Passa. Bom, e agora nós não passa o próximo ainda. Nós precisamos de de um testemunho a respeito desses números que estão ocorrendo. Esse Dr. Bernard Nathanson, ele foi o ex-diretor do CRASH, que eles chamavam, que é o Center for Reproductive and Sexual Health. E essa citação que nós vamos ler, ela é do livro América que Aborta, o número da página está ali, mas a questão é que o Dr. Bernard Nathanson, ele foi um dos grandes aborteiros dos Estados Unidos, e na mão dele, segundo ele mesmo, passaram mais de 60 mil mulheres. Volta. Tira. Inclusive um caso de que ele foi a pessoa que fez a criança, que teve a relação com a mulher, e ele foi o cara que fez, porque ele era muito bom nisso. Só que depois que ele assistiu o aborto de uma criança desse tamanho, por um ultrassom, e ele viu a criança gritando dentro do ventre da mãe, com 10 semanas, que é o tamanho desse feto aqui, de gesso, ele desistiu da ideia e mudou para o lado e começou a advogar contra a causa do aborto. Porque, como vocês podem ver, isso aqui não é uma bola de sangue, como é dito por aí. Isso aqui é um ser humano, dá uma olhada aqui, né? Para mim me parece gente, veja lá. 10 semanas, quem estuda medicina sabe que é assim. 70 dias. Ele abortou, viu a agulha de perfuração estourando o crânio da criança, e a criança gritando dentro do ventre e se debatendo dentro da barriga da mãe. E aí ele fez um filme, um documentário que chama-se O Grito Silencioso. Se você quiser ver, está lá no YouTube, só escrever O Grito Silencioso e você vai ser difícil terminar de assistir. Eu não consegui terminar, mas se você tiver um estômago de avestruz, boa sorte. Me indicaram passar esse vídeo aqui, mas eu achei melhor não. Próximo, vamos lá. Então vamos ver o que ele fala a respeito dos números. Eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos, e eu suponho que os outros, se parassem para pensar sobre isso, também sabiam que os números eram falsos. Mas, presta bem atenção, eu coloquei em itálico, na moralidade da nossa revolução, eram números úteis, amplamente aceitos. Então por que usá-los da nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? Por que dizer que em vez de 1 milhão, na realidade existem 200 mil, 100 mil abortos por ano no Brasil? Por que mentir? Por causa da moralidade da nossa revolução. E a principal preocupação dele na época era eliminar as leis contra o aborto, e qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitida. Ou seja, valia jogar boxe com chumbo dentro, com ferradura, o negócio é derrubar o oponente e ter a aparência de que as regras estão justas. Eu tive muito trabalho para conseguir entender esses meandros, porque o assunto ele é cheio de detalhes e ele pode levar a gente a se perder. Mas se você pensar por a motivação por trás das pessoas que forjam estatísticas para forçar o aborto, para matar pessoas, matar crianças, é por causa da moralidade da nossa revolução. E como Albert Camus escreveu um livro chamado O Homem em Revolta, O Homem Revoltado, alguém leu Albert Camus aqui? Ele diz que, em última análise, toda a revolta do homem é uma revolta contra a criação. Toda a revolta. Ele era ateu, radical. E, em última análise, contra o Criador da criação.
É aquilo que o Morango estava falando, a revolta gnóstica contra um suposto Deus mau que criou esse mundo, e eu preciso me revoltar contra essa realidade e romper com tudo que está estabelecido. Em última análise, o que está por trás disso aí é a revolta do homem. Próximo. A dimensão do problema, porque nós estamos dando uma olhada no aspecto brasileiro. Mas e como é que funciona nos outros lugares do mundo? Como é que o aborto se dá, por exemplo, nos Estados Unidos? Mas, de 73, que foi quando foi legalizado o aborto nos Estados Unidos, quando houve um caso de uma briga de litígio judicial, que eles chamam o caso Roe versus Wade, esse caso foi emblemático nos Estados Unidos e criou uma jurisprudência para autorizar o aborto, e a partir daquele momento instalou-se aquilo que o João Paulo II chamou de cultura da morte, onde o aborto é legalizado nos Estados Unidos até hoje. E essa Planned Parenthood, que é esse grupo pró-aborto, instalou-se, tem clínicas por todos os Estados Unidos e está ganhando muito dinheiro com isso. Já foram mortos mais de 50 milhões de crianças, de 73 a 2000. Você tem noção de que na Segunda Guerra, morreram 55 milhões? Que na Rússia comunista, Stalin matou aproximadamente 60 milhões de pessoas. E o que nós temos é um caso de extermínio em massa. Mesma coisa no Brasil. As últimas estatísticas de homicídio no Brasil foram de 64 mil. O Brasil está em primeiro lugar do planeta de homicídio. Só que tem muito mais aborto do que isso. Por que ninguém fala a respeito disso aí? Por que é tão abominável um homicídio? E por que não é abominável 100 mil crianças terem as suas vidas ceifadas? Crianças, eu digo criança porque é gente. Não chame de bola de sangue, não. Nós vamos ver mais para frente. Em 91, no Brasil, eles fizeram o primeiro projeto de lei para tentar legalizar o aborto no Brasil. E foi uma lei agressiva, mas que não passou porque a população brasileira é conservadora. Apesar de, por exemplo, o número de curetagens caiu 12% entre 2008 e 2009. O que significa a curetagem? Quando você realiza um aborto e retira a criança do ventre da mãe, você nunca vai retirá-la viva. Por exemplo, nos Estados Unidos, vamos pegar uma criança, por exemplo, de 2 meses, que já está bem bonitinha como aquele que a gente entregou aqui. O que você vai ver? Eles precisam, primeiramente, eles põem a mulher numa posição correta e eles vão com uma pinça, eles introduzem dentro da cabeça da criança e começam a puxar a cabeça da criança e vão puxando. A hora que ela está chegando perto da vagina da mulher para sair, eles vão vendo o batimento da criança. Se a criança estiver viva ainda, depois de tudo que eles fizeram, eles fazem com uma agulha especializada, eles perfuram o crânio para matar a criança, ainda que ela esteja com o corpo inteiro para fora, porque se você matar fora é assassinato, se você matar dentro não. A lei americana é assim. E a curetagem, depois que você realiza o procedimento e termina tudo, você precisa de um instrumento próprio para limpar o útero da mulher, para que não fique nenhum vestígio de cadáver, para que não apodreça lá dentro, infeccione, e a mulher pode até morrer por infecção. A curetagem é este procedimento. Então a curetagem só se faz em caso de aborto. As curetagens no Brasil diminuíram 12%, ou seja, os caras estão tentando legalizar, apesar de que o número de abortos está caindo, porque a gente vê o número da curetagem, apesar de que em 98, 61% da população brasileira acha a prática do aborto muito grave. Próximo. E que em 2003 fizeram uma estatística fantástica, que 90% da população brasileira era contrária à prática do aborto, em 2005 melhorou, 97% da população brasileira é contra.
Por que essa gente que advoga tanto a favor da democracia não respeita a opinião da maioria? Por que se tem medo de falar que é a favor da vida? E tem uma cara tão bacana, quer dizer que eu sou a favor do direito da mulher escolher sobre o seu corpo e matar uma criança, sendo que 97% da população é a favor. E aí surge a pergunta, por exemplo, nós temos que legalizar porque ninguém é contra o aborto, porque sabe o que acontece quando você legaliza? Eles dizem, a prática diminui. É só legalizar que a prática vai diminuir, porque ninguém aqui é a favor do aborto. Pode passar. O que aconteceu nos Estados Unidos quando se legalizou o aborto nos anos 70 até os anos 80? Cresceu 626%. Isso ultrapassa qualquer expectativa do remanescente ilegal que estava sendo feito por fora. E no total, de 70 até 2008, 325% houve o crescimento da taxa. Próximo. Na Suécia, de 39 a 2010, mais ou menos 8.587%. Em vezes, eu não sei quanto isso seria, mas é uma quantidade de crescimento absurda. Próximo. Espanha, de 87 a 2011, 488%. Dados da OMS. Próximo. Na Inglaterra, só num ano cresceu 4%, só entre as adolescentes inglesas. Essa história de que quando você legaliza o aborto, a prática diminui, é a maior história da carochinha que já contaram. Porque os dados provam o contrário. Porque quando você vai conversar com uma pessoa que é a favor do aborto, ela vai dizer que a prática diminui, mas ela nunca vai te apresentar um dado. E se for, você tem que perguntar de onde é esse dado. É do Alan Guttmacher? É do IPAS? Se é, então está furado. Porque são as pessoas que advogam a causa. E aí nós vamos entrar no grande X da questão, que é a redução populacional. Pode passar. Aí você vai parar um pouquinho nesse nome aí. Alguém já ouviu falar na família Rockefeller? Alguns já ouviram falar. Essa família, ela é uma família dinástica, ou seja, de várias gerações das mesmas pessoas. Eles mantêm uma ordem familiar assim quase monárquica, não deixam ninguém entrar na família que eles não conhecem. Eles são pessoas milionárias, trilhardárias, já ultrapassaram qualquer expectativa de contar o dinheiro deles, quando o pai dele, o João Rockefeller I, ficou muito rico com o petróleo. Depois veio o João Rockefeller II, e o terceiro, que é o João Rockefeller, de qual nós vamos falar, em 1952, ele se convenceu de que o mundo tinha muita gente, mais ou menos na época da Margaret Sanger, um pouquinho depois. Ele se convenceu de que o mundo tinha muita gente e que ele precisava controlar o crescimento da população. Por quê? Se ele controla o crescimento da população, ele tem o controle sobre como as nações vão funcionar, como vai se dar a dinâmica populacional, social, econômica, e ele pode sustentar a riqueza dele. Mas muito mais do que riqueza, ele vai sustentar o seu poder, que é disso que se trata toda essa história aqui. Poder. Existe um verso na Bíblia que diz o seguinte, em Ezequiel 18:4, diz: eis que todas as almas são minhas, tanto a alma do filho quanto a alma do pai. A alma que pecar, esta morrerá. O que Deus está dizendo? A vida é minha e ninguém mexe. Quem tem direito de mexer nisso aí sou eu. E o momento que John Rockefeller III tenta e começa a mexer as suas artimanhas, e começa a criar institutos de estudos sociológicos para justificar as suas estatísticas também, ele nada mais está fazendo do que exercendo o seu papel de homem em revolta contra Deus, porque ele quer ter a prerrogativa de decidir quem morre, quem nasce, quando, que raça, que local. E isso parece muito teoria da conspiração, mas está bem documentadinho. Quem quiser tem, aqui não está, mas está no meu iPad aqui. Os documentos inteiros dizem exatamente isso aí.
Porque o mundo, depois, em 52, tinha a guerra acabado em 45. O que aconteceu depois de 45? Boom populacional. E ele ficou desesperado porque a coisa estava saindo do controle dele. E ele precisava tomar conta do negócio e ele se arrogou o direito de fazer isso aí. E ele então acabou posteriormente se juntando a 3 outras fundações, a 2 outras, aliás, fundações tão ricas, se não às vezes até mais em algumas ocasiões do tempo do que ele. A Fundação Ford, a Fundação MacArthur, que é quem atuou no Brasil até recentemente, gastando os seus quase 40 milhões de dólares para financiar o aborto no Brasil. E essas fundações todas trabalham em conjunto para poder arquitetar a cultura do aborto nos países. Por exemplo, como a lei recente que passou no Brasil há um tempo atrás, de que a menina pode chegar simplesmente lá no hospital e dizer assim: eu fui estuprada. Não é necessário um exame de corpo de delito, não é necessário um BO, não é necessário nada. Simplesmente a palavra dela vale como testemunho absoluto do fato dela ter sido violentada, então o médico é obrigado a realizar o aborto. Mas o que acontece na maioria dos casos que vai se investigar e consegue-se fazer uma investigação acurada é que ela teve um momento com o namorado, foi lá, muito gostoso, terminou, engravidou, não queria e acabou, e ela acaba se apoiando nessa brecha da lei, e então ela promove o aborto e depois a gente vê todas as consequências mentais que ocorrem, às vezes até morte e suicídio por conta do aborto. Próximo. E é o que eu disse: para sempre mais dinheiro, para sempre mais poder e para sempre mais controle. E para isso, gente, dessa tríade começa a surgir todo tipo de justificativa que você imagina. O que existe de ONG no Brasil financiada por essa gente, principalmente pela MacArthur ou pela Rockefeller, se você quiser, faça um teste um dia, liga para esses caras aqui, vai no site deles, é fácil achar. Diga: eu quero abrir uma ONG para fazer estudos sociais sobre o aborto para tentar legalizar. Você vai ver o dinheiro que vai cair, você não sabe de onde, para te ajudar a fazer isso aí. Porque é de interesse deles. E eles no Brasil encontraram um ninho muito propício para fazer isso, por conta da ideologia materialista, através do marxismo vinda no Brasil, que visa com maior alegria destruir a família e desestabilizar tudo aqui para poder implantar o regime que eles querem. Então tem um cara com muito dinheiro financiando gente que acha que o capital é opressor, só que quer aquele dinheiro porque aquilo favorece os seus ideais. Então você tem uma união perfeita da fome com a vontade de comer para ajudar a legalizar o aborto no Brasil. Próximo. E essa para mim é a cereja do bolo do horror. Venda de órgãos e tecidos de bebês pela Planned Parenthood. Pode passar e deixar aí. Isso não é um vídeo, é só um print screen de um vídeo de um dentre tantos, acho que uns 6, 7 que acabou saindo. Uma pessoa, um investigador, um jornalista, se propôs como um comprador falso de órgãos e tecidos, enfim, membros de crianças abortadas, porque tinha esse boato do que estava acontecendo isso nos Estados Unidos, e ele se propôs como comprador, como buyer, ali ele é a pessoa que está investigando, e aquela que está ali no vídeo ali que vocês não estão vendo, ela chama-se Deborah Nucatola, e ela é uma das chefonas da Planned Parenthood nos Estados Unidos, e ela começou num almoço qualquer, estava comendo uma salada, tomando uma taça de vinho, o vídeo é longo, e ela vai negociando cabeça, fígado, braços, coração de criança, e aí ela diz o preço, por exemplo, ele dizendo: olha, 30 a 100 dólares mais ou menos o alcance do preço por espécime que nós estamos falando, certo? Ela disse exatamente, por espécime. Negociando, para quê? Sei lá, para pesquisas, para até crianças, enfim, para todos os fins mais sórdidos que eu não vou nem mencionar aqui, o que envolve até macumbaria. Mas essa gente está ganhando muito e muito, muito dinheiro vendendo criança morta, retirada do ventre, que a menina chega desesperada porque descobriu que está grávida. Em vez deles acolherem e dizer: não, vamos cuidar de você, vamos deixar essa criança nascer, o que ele diz? Não, ó, você
está uma gravidez de risco, começa a atacar uma chuva de problemas na cabeça da menina, forçam um aborto e fazem na hora. Existem centenas de testemunhos de mulheres que foi assim. Por quê? Porque gera dinheiro e gera interesse por trás. E essa Débora Nucatoli é uma das que está negociando. E agora, porque vazaram 6, 7 desses vídeos dos grandes cabeças da Planned Parenthood nos Estados Unidos, o governo americano, que investe por ano mais de 500 milhões de dólares nessa associação do Planned Parenthood, alguns estados estão abandonando o seu financiamento desses institutos pró-aborto. E o Texas recentemente tentou tirar essa questão do financiamento do aborto lá, exato, aqui. E o Obama ameaçou processar o Estado se ele fizesse isso. Tá lá, saiu uma notícia ontem a respeito disso aí. Não mexa lá, porque interessa ao governo. Próximo. E aí nós entramos num aspecto um pouco menos sórdido, um pouco mais até filosófico e científico a respeito do aborto. Vale ou não vale a pena fazer? Próximo. Ou seja, vamos imaginar que existe uma menina aqui, um casal que está grávida. A menina lá está com 3 meses, 2 meses, descobriu e está em dúvida, não sabe se o feto é humano, não sabe o que faz. Veio uma amiga, convenceu-la do contrário, veio uma outra e diz, não, é humano, você abortar é assassinato. Diz, rapaz, mas é uma bola de sangue, não tem nem consciência, e fica essa angústia, a menina não sabe onde vai. Como é que você destrincha esse peixe espinhoso, que parece que todo mundo, quando vai ter uma conversa dessa no jornal, você já percebeu que ninguém toma um posicionamento firme e diz, é assim, por causa disso. Você diz, não, uma coisa nebulosa, a gente tem que ver, está decidindo ainda. Então, para pensar nessa questão do aborto, se vale ou não vale a pena ser feito, nós temos que responder a 2 perguntas, segura um pouquinho. A primeira delas, quando você estiver conversando consigo mesmo a respeito do aborto ou com outra pessoa, você tem que fazer essa pergunta aí, no primeiro lugar. Os seres humanos possuem um valor intrínseco. Você sabe o que é um valor intrínseco? Palavra bonita, né? Pode passar. O valor intrínseco é uma coisa que tem um fim em si mesmo. Deixa eu explicar. Dinheiro, vamos imaginar. Para que é o dinheiro quando a gente pensa nele? Ele tem um valor em si mesmo? Vamos imaginar que você está num deserto, por exemplo. Você está morrendo de fome, ou você está numa situação terrível em algum lugar, num deserto sozinho. O dinheiro vale alguma coisa lá? Não vale nada. Ele só serve se ele puder te auxiliar a comprar um copo d'água, a pagar um táxi para você chegar na cidade mais próxima. O dinheiro vale somente como um meio para um determinado fim, ou seja, o valor intrínseco dele não existe, ele é dependente, ele é um meio. Agora o ser humano não, o ser humano tem um valor em si mesmo, ou seja, vale a pena preservar o ser humano porque ele é um ser humano. Você concorda com isso? Por exemplo, pode passar. As Nações Unidas, na Declaração de Direitos Humanos, diz o seguinte, que eles reconhecem a dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, e isso é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Próximo. Constituição Federal Brasileira, artigo 5º, garante a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E o próximo, a fé judaico-cristã porque eu estou fincando meu pé em Gênesis aqui, ok? Afirma que o homem foi feito à imagem, conforme a semelhança de Deus, naquilo que é chamado de imago Dei, e que o direito de dar e de tomar a vida é uma prerrogativa divina, o texto de Ezequiel 18:4, como eu citei anteriormente. Pode passar. E a pergunta é, você negaria o valor intrínseco dos seres humanos? Sim ou não? Nega?
Tem valor ou não tem? Tem valor intrínseco. Porque se você disser que não tem, falar de direitos humanos ou direito das folhas de papel seria a mesma coisa. Não há diferença ontológica de ser, de natureza e de valor. Se os seres humanos não têm valor, falar de direitos humanos, de democracia, de Estado, de casamento, de amor, não vale um centavo sequer. Falar do direito das pedras e dos humanos seria a mesma coisa. É aquilo que o Peter... Pode voltar. Ah, não, tá certo, tá certinho. É aquilo que o Peter Singer disse naquela notícia aqui. O fato de você ser humano não lhe confere o direito de viver. Por quê? Porque ele já descobriu que o feto na barriga é um ser humano. Então o que ele faz? Ele retira o valor do ser humano para poder justificar o aborto. Viu o truque lógico? É trabalho de filósofo. Do mal, mas é. Então o ser humano tem valor, é reconhecido pelas Nações Unidas internacionalmente, é reconhecido pela Constituição brasileira e é reconhecido e afirmado e categoricamente posto por todos aqueles que creem em Deus e têm a Bíblia como palavra de Deus inspirada. Essa é uma convicção profunda minha, inegável, eu espero que você também tenha, de que você e eu somos feitos à imagem e semelhança de Deus, apesar de estarmos sofrendo os problemas da rebeldia humana. Próximo. Mas afinal, vale ou não vale? Vamos lá. Os seres humanos possuem valor intrínseco? Sim, mas e agora? Uma vez que eles possuem um valor intrínseco, nós temos que perguntar o seguinte: o feto, ou seja, o ente, o ser que está lá dentro da barriga da mulher, é um ser humano? Essa é a pergunta, porque é difícil discordar da primeira. Se a pessoa discordar da primeira, você nem conversa com ela mais. Mas a segunda pergunta ela é crucial. Já que tem valor, lá dentro é ou não é? E eu queria citar uma pessoa chamada Henry Morgenthaler. Pode ir. Ele é um grande pró-aborto, um militante, um médico aborteiro dos grandes hoje, está vivo, e ele diz o seguinte num dos seus livros: se de fato existe um ser humano presente desde a concepção, ou seja, o momento em que existe a primeira célula formada do espermatozoide no óvulo, então interferir no seu crescimento ou removê-lo do seu sistema humano de apoio seria equivalente a matar um ser humano. Tá? Lógica fala dele não está certinho, não é? Se é um ser humano, então é matar. Você remover ou interferir no seu sistema. Então vamos lá. A conclusão é, pode passar, se for humano, abortar é um assassinato, é um homicídio, é matar outro ser humano. Mas nós precisamos investigar melhor se é ou se não é um ser humano. Vamos lá. Pode passar? Aí que está o pulo do gato. Porque as pessoas, quando querem ganhar argumentos, existe um livro do Schopenhauer, chama-se Como Ganhar uma Discussão Sem Ter Razão. Existem esses artifícios. O que você faz da discussão quando você quer ganhar? Você leva ela para o ponto que não é o ponto principal. E faz as pessoas orbitarem dentro de um ponto que não é necessário. Do tipo a discussão científica da onde começa a vida. Se é numa semana, se é duas, se é quando tem uma célula, duas, ou quando cria consciência e não é. E essa discussão vai levar você para uma conversa infinita que nunca vai terminar, como até o presente momento não terminou. Mas aí que está, a discussão não vai para esse caminho. A discussão vai para o outro caminho. Pode passar. E é aqui que eu quero que vocês me parem se vocês não entenderem, porque isso aqui precisa ser compreendido. Que vocês têm que entender a diferença entre ser humano e existir em um estágio de desenvolvimento humano. Eu vou explicar para vocês. Uma coisa é você ser humano, membro da dita raça Homo sapiens. E outra coisa é um estágio que você está de desenvolvimento dentro dessa raça. Você entendeu? Está claro? O estágio que você está não vai mudar a raça que você é, não vai mudar o seu ser. A partir do momento que há a junção
do espermatozoide com o óvulo e aquilo começa, já está um ser humano completamente novo, com informação genética nova, tudo necessário para o desenvolvimento dele já está pronto ali. O que você precisa é que nem só tochar água numa planta para ela crescer. Tudo já está ali. Agora, o único fator que muda é o tempo, mas o ser em si não muda, ele sempre será humano. A discussão não é quando começa a vida, a pergunta é o que é vida. Porque se você não sabe o que é vida, como é que você vai saber quando é que ela começa? Viram como eles levam o debate para o lado errado? Pode passar. Eu vou explicar para vocês com silogismo, bem simples. Vamos lá. A lógica deles é a seguinte: um recém-nascido, um bebê que já saiu, é um ser humano. Eles concordam assim. Eles dizem que um feto não é um recém-nascido. Logo, pode passar? Abortar é permissível. A lógica deles é essa, em última análise. Simples assim. O que diferencia na sua cabeça como ser um feto de um recém-nascido? Se não só o tempo e um lugar que ele está dentro e outro que ele está fora da barriga. É aquilo que alguém disse uma vez: se o ventre tivesse janela, os abortos não aconteceriam. Porque você veria o que está lá. O grande problema que fica nebuloso é porque você não vê. Porque ninguém sai dando um tiro na pessoa assim, você está vendo, você vai vê-la agonizar. Foi isso que mudou a cabeça do Dr. Nathanson, porque ele viu a criança agonizando quando tentavam matá-la dentro da barriga da mãe. Próximo. Se a gente seguir essa mesma lógica, olha o que a gente pode concluir. Um adulto é um ser humano. Próximo. Premissa 2. Uma criança não é um adulto, logo, matar uma criança é permissível. Eu posso dizer a mesma coisa para matar, por exemplo, vamos escolher, um adulto. Eu posso dizer, por exemplo, um velho é um ser humano. Um adulto não é um velho, logo, matar adultos é permissível. E assim você vai brincando como você quiser. Porque o que nós estamos considerando são estágios de desenvolvimento e não um tipo de ser. É aí que está a questão. Pode passar? Fora com essa lógica. Não considerem isso. Eu vou dar agora um exemplo bem claro. Vai. Pode passar. Então segura aí. Então você tem todos os estágios diferentes do mesmo ser. Você tem lá cadê o bichinho, o feto, a criancinha, cadê? Pequenininha. Passou? Não, tudo bem. Está lá atrás. Vocês viram, pequenininho. Que é aquele lá aquele ali tem 12 semanas. O com 10 é um pouquinho menor. Você tem um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, meia idade, já está começando a envelhecer, um senhor já de uns 60 e um já que está saindo do quadro. Está envelhecendo para morrer. Isso é o ser humano. Pode passar. Agora eu quero que você me pergunte, qual desses você diria assim, com 100% de certeza que é o ser humano? Que você usaria como referência para dizer o que é ou o que não é? Qual que seria o teu ponto de segurança, com base no qual você decidiria o que é ou não é humano? Pode passar. Esse, o outro, o velhinho, o fetinho, o bigode? Não. Pode passar. Aí, para. A vida é o desenvolvimento. A vida é um processo, ela não é um estágio único de desenvolvimento do ser humano. A vida humana é o processo completo. A partir do início do processo já é vida. Vida é o quê? Humana, que ela só vai modificando o seu processo. Não existe um estágio em que o ser humano para e é pronto, ele nunca mais vai mudar. Ele sempre vai se desenvolver, ficou claro isso? Simples de entender, não é? Então, como é que você vai? Eu posso decidir abortar uma criança porque ela não é aquele senhor de bigode. Mas eu posso abortar o senhor de bigode porque ele não é o velho de bengala. Porque eu acho que o velho de bengala é um ser humano completo. É o ser humano, é a natureza humana na sua maior expressão. Vocês percebem como a lógica é burra? E é para aí que eles querem levar o debate. Não, meu filho, o debate é sobre a natureza, não o estágio de desenvolvimento dessa natureza. É isso que nós temos que trazer para uma mesa de conversa. Próximo. E aí, desculpem, fica exaustivamente, eu tenho aqui folhas e livros ali sobre testemunhos médicos de pessoas de calibre de todo o planeta
a respeito de quem conhece o corpo humano, dizendo sobre quando começa a vida, na opinião deles. Por exemplo, o Dicionário Médico Ilustrado Dorland, ou o Dicionário Médico Enciclopédico Tuber, ou a Enciclopédia e Dicionário de Medicina, Enfermaria e Saúde Associada, todos eles categoricamente afirmam, são livros recentes, de que a vida começa na concepção. O juramento de Genebra dos médicos, que é considerado um dos maiores, diz que eles se comprometem como médicos a defender a vida a partir da sua concepção. Eu quero saber um médico que vai vir aqui dizer que não é a partir da concepção. E com base em que ele vai dizer que não é? Por exemplo, o Dr. Watson Bowles, da Universidade de Colorado, médico. O princípio de uma vida humana individual é uma questão simples e objetiva. O princípio é a concepção. Vejam como é categórico. Esse simples fato biológico não deveria ser distorcido para servir a propósitos, como eu disse, sociológicos, políticos ou econômicos. Dr. Alfred Bongiovanni, da Universidade de Pensilvânia. Os textos médicos padrão há muito ensinam que a vida começa na concepção. Dr. MacArthur Demery, professor de Direito da Universidade de Tennessee. O momento exato do início do ser pessoa, preste atenção, como é ser, e do corpo humano é o momento da concepção. Universidade de Descartes, em Paris, o Dr. Jérôme Lejeune. Cada indivíduo tem um começo bastante singular, o momento da sua concepção. E o último, o professor Haim Gordon, chefe do Departamento de Genética Médica da Clínica Mayo. Agora podemos dizer, sem medo de errar, que a questão de quando a vida começa é um fato cientificamente estabelecido. Trata-se de um fato determinado que toda a vida, inclusive a vida humana, começa no momento da concepção. Existe um livro ali comigo que tem 10 páginas de citações exaustivas de médicos do mundo inteiro dizendo isso. Nos Estados Unidos, o Senado uma vez pediu que os médicos das universidades formassem uma comissão para estudar isso aí, e eles fizeram e emitiram um relatório exaustivo, dizendo sim, começa na concepção. Então, me parece um pouco estranho as pessoas dizerem que não começa na concepção. Eu não encontrei um testemunho médico que diga o contrário. Se alguém estiver, por favor, eu estou tentando ser o mais honesto possível. Passem. Vamos lá, então vamos fechar a conclusão. Os seres humanos possuem valor intrínseco, gente? Sim. Próximo. O feto em desenvolvimento é um ser humano? Sim. Então vamos lá, pode parar. E agora? Quando é que o aborto é permissível? Existe uma possibilidade em que ele é permissível? Eu acho que existe. Eu vou explicar por quê. Vamos lá, passe devagarzinho. Você pode, segura aí, ver a questão do aborto por 4 perspectivas. A primeira é essa: a criança está viva e eu sei. Segunda, isso, a criança está viva e eu não sei. Terceiro, a criança está morta e eu sei. E depois, a criança está morta e eu não sei. Não passa o próximo. Qual desses, do 1 ao 4, vocês acham que ele seria permissível? 3, quem mais vota em outro? Passa? Exato. Porque se ela está viva, eu sei, e é um humano, e o humano tem valor, logo é morte, correto? Se ela está viva, eu não sei, eu posso matar por negligência e por ignorância culposa, dolosa, aliás. Mas se ela está morta, eu sei, eu vou estar retirando uma criança morta do ventre da mãe para evitando que a mãe também morra. Mas se a criança está morta e eu não sei, eu tenho um dever mais do que óbvio de ir lá e descobrir, para não cometer o erro do ponto 2. Simples, ou não é? Se você souber esses 3 passos, acabou a discussão, ao meu ver. E alguém vai perguntar assim, mas e a anencefalia, como é que faz? Uma criança que não tem cérebro ou que nasceu com algum problema grave na cabeça, pode passar? Vai. Ué. Não, você está voltando. Vai. Ué. O que está acontecendo aí? Então vai passando. Vai indo.
Vamos lá. Isto, pode parar aí. Saiu 26 dias atrás. Menino que nasceu sem cérebro fala suas primeiras palavras. E falou. Ele disse, "Hi world." Isso é um print screen, mas você pode digitar no Google e ver isso aí, facinho. A cabeça dela acaba aqui, ó. Ela não tem cérebro. Os médicos diziam que ela não ia viver nem nascer. E eu estou comigo aqui com um artigo, os médicos, os interessados podem depois ler, do Dr. John Lauber. E o artigo pergunta o seguinte: Is your brain really necessary? Será que o seu cérebro é necessário para a consciência? E ele argumenta que não. Ele teve um caso de um estudante dele que tinha QI 130 e que foram investigar ele por algumas razões e foram passar uma tomografia. Quando viram, a cabeça dele era vazia, cheia de líquor, de água. E o menino tinha um QI, viveu normal, sem cérebro. Eu não sei, eu estou dando o que está pesquisado e documentado em universidades. Mas o fato é o seguinte: se nós cremos que existe um Deus interessado e dono da vida, Silas tem um testemunho bonito a contar de uma pessoa, de uma criança que estava testada por vários médicos com anencefalia, teve alguns irmãos que oraram, enfim, quando foi nascer a criança tinha cérebro. Deus é um Deus interessado em vida. Se Ele é interessado em vida, Ele está jogando do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra? Eu não sou a favor de aborto com anencefalia. A legislação brasileira, ela permite, mas eu acredito e recomendo aos que estiverem passando nesse caso, se vocês conhecerem, não abortem. Confiem em casos como esse aqui, desse menino. Eu acho que o nome dele é Henry. Jackson Bowell, está ali o nome do menino. O Harry é o pai da criança sem cérebro, falando, andando, aparece ela andando, eu não sei. Então, existe uma janela aberta de oportunidade depois que Jesus ressuscitou. A vida venceu a morte. Essa foi a notícia. Porque as nossas expectativas sempre se limitam ao que o homem consegue fazer. Quando o homem diz não é possível, parece que tudo se bloqueia. Mas foi o que aconteceu no túmulo. No terceiro dia, não tinha ninguém dos discípulos lá. Mas como a história atesta, ele ressuscitou. Contra toda a expectativa humana. E aqui é o mesmo caso. A vida sobrepujou a morte. Isso indigna as pessoas que são pró-aborto. Porque eles não podem admitir. Eu tenho um caso na minha família, de gêmeas, que uma nasceu com grande parte do cérebro danificado e outro pedaço sem. E os médicos disseram, aborta, aborta, aborta. Ela disse, não, Deus é maior do que isso aí. E a Carol está andando, falando, se você provocar, ela até xinga. Verdade? Estava na minha casa sábado passado. A irmã dela normal, e ela com as suas limitações, tem um desenvolvimento bem mais lento, mas está aqui, vivendo. Isso põe em xeque as afirmações colocadas. Garanto que essas informações são novas. Existem sites e mais sites de testemunhos de mães que tiveram crianças anencéfalas que viveram 3, 4, 5 anos. Umas que viveram uma semana, mas a mãe conta o impacto que aquilo teve na vida dela. Do testemunho que aquela criança deixou na vida dela por uma semana de vida. Então, não confie só nas expectativas que os homens te dão, porque maldito é o homem que confia no homem e faz do braço dele a própria força. Confie em Deus. Passa. Nós vamos encerrar agora. Eu gostaria de encerrar com esse texto de Paulo. Paulo estava falando com os filósofos, com os donos da cabeça, os cientistas da época, lá em Atenas. Ele estava lá em Harvard, conversando com todo mundo, e ele começou a fazer uma argumentação muito bacana, e chega um ponto do seu discurso em Atenas que ele diz o seguinte: Deus não é servido por mãos de homens, como se ele precisasse de alguma coisa, porque Ele mesmo, Deus, dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Adão, fez Ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo terminado os tempos anteriormente estabelecidos,
tendo determinado, os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde deveriam habitar. Eu levo muito a sério essa palavra. Eu não nasci para viver em outro tempo, tipo época medieval. Eu sou muito nojento com coisas de higiene e os medievais eram bem porcos. Eu acredito que Deus foi misericordioso comigo nesse aspecto. Mas isso é uma brincadeira simplesmente para dizer o seguinte: a criança que está vindo no ventre de uma mãe foi estrategicamente posta ali por alguma razão. E não cabe a nós decidir se essa criança vai viver ou não. Cabe a Deus. Eu acredito, por exemplo, quando ocorre um estupro, como eu sei de pessoas que já aconteceu, eu creio que Deus seleciona o espermatozoide correto, uma vez que o estupro não desejado por Deus ocorreu. E Deus traz no tempo e no lugar exato onde ela deveria habitar. Para quê? Para que os homens o buscassem. E talvez tateando pudessem encontrá-lo. Embora não esteja cada um de nós, longe de cada um de nós. Daí Paulo diz, porque nele nós somos, nós existimos, nós nos movemos, nós vivemos em Deus. Ele não está longe. Isaías diz que ele não tem a sua mão encolhida, como que não possa salvar. Ele está disposto. Há quem diga que a glória de Deus é o homem vivo, não morto. Então essa questão é séria. Existe um provérbio, o Morango me lembrou também, Isaías diz o seguinte: abre a tua boca contra aqueles que não podem se defender. Nós precisamos falar a respeito disso e nós precisamos estudar a respeito disso. Eu trouxe alguns papéis e cartilhas de legislações, enfim, explicando isso melhor. Quem quiser depois eu posso dar lá na frente. Eu não tenho muito, mas eu acredito que um pouco de gente dá para pegar aqui. E nós precisamos ter ideia de que você, eu digo cada um de vocês aqui, foi posto exatamente nesse tempo da história e nesse lugar do mundo para conhecer ao Senhor, para poder ser livre de você mesmo e da sua vida de terror. Se você já fez algum aborto, procure a gente, procure o ministério. Se você pensa em fazer, nos procure. Existem opções a respeito disso. Dá para se conversar. Esse papel que vocês receberam na entrada da Anistia pela Vida, quando nós fomos debater a respeito disso, fazer a mesa redonda de perguntas e respostas, a Silvia, que me ajudou muito a respeito dessas questões, das estatísticas, dos documentos, ela estará com a gente na mesa no dia 14, não no próximo porque tem o congresso, no próximo sábado ainda, no dia 14 nós estaremos aqui com uma mesa redonda respondendo a qualquer pergunta que vocês tiverem a respeito desse caso. E nós estaremos dispostos a responder, a Silvia também, e dando opções e soluções para qualquer problema que vocês tiverem, mas não abortem, não façam isso, porque documentadamente os problemas psicológicos, emocionais, familiares são além do nosso cálculo. Deus nos deu a opção da escolha, mas Ele não deu a nós a opção de escolher a consequência da nossa escolha. Deus disse para Adão, você pode comer ou não comer, mas a consequência do que você fizer, quem decide sou eu. Então saibam disso. Então Deus botou você aqui para conhecê-lo. E se você não conhece, eu te convido a conhecê-lo. Entregue a sua vida e se arrependa da vida que você vive, porque Ele é misericordioso. Ele quer que você seja um promotor da paz, da vida. Como disse Paulo, tudo que é bom, justo, verdadeiro, de boa fama, tudo que promove a vida, isto habite o pensamento de vocês. Ser pró-vida não é só uma opção política, é uma opção de existência. É muito sério. Então, essa mensagem é pesada, mas ela é verdadeira. Se vocês precisarem de mais informações, me procurem. Se vocês quiserem a apresentação, eu passo para vocês documentos. Eu estou disposto a servir vocês no que vocês precisarem, ok?
Pode passar? Ah, bom, aí depois no próximo tem só, achei que tinha mais coisas, as fontes que foram usadas, livros, enfim, sites e tudo que vocês precisarem, ok? Que Deus nos abençoe, nos dê a graça